Olá, tudo bem? Vamos bater um papo? Tô aqui já com a minha caneca de café com leite e eu quero conversar com você de amiga para amiga. Uma das coisas que eu mais escuto nesses 15 anos de carreira é que as pessoas não querem se sentir um fracasso, elas não querem sentir que elas não estão em movimento. Talvez você esteja também com essa mesma situação de que quando a pessoa critica o teu empenho, olha pra você e fala: "Nossa, que preguiçosa, não faz nada". Isso te gera uma angústia, te gera um desconforto. Às vezes você acredita nisso. E eu não sei tua história, mas muitas vezes as histórias que chegam pra mim, elas são histórias bem intensas, bem complicadas, porque ninguém tem dor porque quer. Tirando algumas raras exceções. Ninguém tem dor porque quer. Ninguém busca determinados tipos de ajuda de forma simples. A pessoa busca muitas vezes, você talvez faça isso também, busca outras áreas, outras coisas, dicas de outras pessoas antes de procurar um profissional específico. E na época que eu trabalhava em um hospital, essa frase de putz, devia ter me cuidado melhor, ela era muito frequente. Para quem nunca entrou em hospital, a UTI ela não necessariamente quer dizer fim de vida. Muitas vezes a UTI ela quer dizer atenção redobrada. Então não é porque você está numa UTI que você está no pior dos casos. Muitas vezes a ala de cuidados paliativos de um hospital, ela não é uma UTI, mas ali estão os piores casos. Não só os casos de complexidade, de fio de vida, mas os casos em que nós temos mais mágoas, mais coisas de arrependimento, sabe? Então, é uma área que ela é muito delicada de se cuidar. E quando você olha para trás, entende que tua vida foi uma perda de tempo, você focou no lugar errado, você focou da forma errada nas coisas, aquilo te gera uma angústia, porque você vê o fim da linha chegando e não dá mais tempo. Hoje eu fui na endócrina, faz 15 anos que eu acompanho. Né, eu já contei algumas vezes, aqui eu vou contar de novo, né? Porque eu acredito que algumas histórias nossas, elas servem como inspiração e como ajuda. Eu, com 8 anos, passava muito mal, né? Eu tinha desconfortos e muitas das pessoas olhavam e falavam: ah, ela não quer ficar nessa aula, ah, é uma desculpa para sair, é uma desculpa para faltar. E por muito tempo eu acreditava, sabe? De que, ai, dá jeitinho, ai, é preguiçosa. E isso é uma coisa que a gente marca, principalmente até os 10 anos, que é o momento em que você está criando a tua autoestima. A autoestima ela é formada pelas coisas que você ouve sobre você e pelas coisas que as pessoas falam para você. E aos 8 anos eu comecei a ter alguns mal-estares, a minha mãe é nutricionista, ela começou a observar para ver o que ela podia fazer, né, de ajuste de alimentação, será que tinha alguma questão de alergia alimentar e tal. E a gente começou a observar que toda vez que eu comia errado, ou que eu saía de uma alimentação regrada, que eu comia muito doce, porque eu tinha essa ânsia muito forte por doce, a gente brinca, ah, é loyola, né, é brincadeira da família do meu pai e tal, que realmente tem esse costume, né, de comer leite condensado misturadinho com Nescau e tudo mais, e fazer, né, os doces e as brincadeiras, né, de que era da família, eu tinha essa vontade muito grande. E aí, teve uma vez que eu lembro que eu tava com a minha tia, que era enfermeira, irmã da minha mãe, e eu desmaiei no metrô de São Paulo. Eu morava na época no interior, né, em Sorocaba, e eu lembro que eu desmaiei e eu acho que eu nunca comi uma pipoca tão salgada na minha vida. Era muito sal. Por quê? Pra tentar ver se não era pressão e tal. E como meu avô, né, materno, tem as mesmas questões, ele identificou, ele falou assim, eu acho que tem o mesmo que eu. E ele tem a insulina, né, aumentada, normalmente por adrenalina, algumas questões internas ali, né, de preocupações, angústias que a gente tem, né, normal, mas cada um reage de uma forma, dá esse pico e aí dá hipoglicemia rebote. Então ali a gente começou a passar com o endócrino dele, a gente começou a fazer os acompanhamentos. Corta para minha fase já de praticamente adulta, meio já de faculdade, já tinha vindo, né, para São Paulo, eu tava vindo de Piracicaba, eu morei 1 ano praticamente, né, alguns meses por lá, para fazer faculdade.
E aí eu resolvi vir para São Paulo porque eu já tinha me apaixonado por hospitalar e UTI. E eu sempre tive essa vontade de ir da área da saúde, sabe? De lidar com pessoas para justamente despertar detalhes importantes que a gente tinha que observar. E as coisas, elas nunca são só porque elas são, né? Eu gosto muito do entender o porquê por trás das coisas. Eu já apelidei, né, meu filho de Zequinha, porque ele fica, por quê, por quê, por quê? E eu converso muito pra ele que esse é um apelido, né, carinhoso, e que não tem problema fazer perguntas, porque as perguntas, se feitas, né, do jeito certo e seguindo uma lógica, uma sequência de perguntas, você consegue chegar nas causas. E aí eu explico pra ele aos 5 anos, ele já sabe que eu trabalho com pessoas com dor, e ele fica, mas como que é? Aí eu falo, eu pergunto pra pessoa porque ela tá com dor, mas ela por que tal coisa, e por que disso, e por que daquilo, e eu vou puxando, né, os assuntos, então ele entende que perguntas são importantes. E aí eu sei que eu vim pra cá, e eu sempre quis dar essa oportunidade para as pessoas, né, de entender o seu próprio comportamento, entender o que tem por trás de cada coisa, e eu sempre fui muito interessada. Eu brinco que eu era uma criança bem fora da caixa, e quando me perguntava o que eu queria ser, além de fisioterapeuta, eu falava que eu queria ser erudita. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de livros, inclusive, né? E, e aí a gente estava assistindo, né, em casa, a televisão, e aí a gente viu, eu e minha mãe, né, a gente viu uma entrevista de uma endócrino falando sobre síndromes plurimetabólicas, erros inatos do metabolismo, questões internas que o teu corpo tem de nascença, alguma coisinha que não funciona bem e que poderiam ter ali batido com muitos dos sintomas que eu tinha. Então, ovário policístico, a questão das crises de hipoglicemia, insulina alta, dificuldades ali de ganho de massa, perda de peso e afins, né? Eu não tenho essa questão, até por isso que eu tô falando, resolvi esse tema hoje, né, conversar, eu não tenho dificuldade de emagrecimento, mas eu sou uma falsa magra, né? Existe muito esse termo hoje em dia, falsa magra, falsa magra. Esteticamente as pessoas olham e falam, nossa, que fitness. Só que se a gente não toma cuidado com o que tem por trás do comportamento, os teus sintomas, eles são às vezes silenciosos. Então, o aumento de porcentagem de gordura, não necessariamente você está gorda, mas você pode estar com uma porcentagem ali de gordura acima do que seria ideal para um funcionamento saudável. E os exames de sangue, às vezes, eles estão ótimos, mas se você não olha a proporção do teu corpo, você não vai conseguir perceber. E é por isso que eu sou tão chata com o médico. E eu tô com a mesma endócrina há 15 anos, a gente debate muito, eu acho muito bom isso, porque você começa a ter uma liberdade de entender o que está acontecendo. O médico, ele normalmente é um guia, o profissional da saúde, ele é um guia, mas quem tem que se movimentar para fazer diferença é você. E você já sabe disso. E se você tá até aqui, provavelmente você já tá se reconhecendo com muitos sintomas, né? Com muitas situações em que você quer respostas, você quer ajustes e você já cansou de ficar tomando só remédio. Eu nunca fui uma criança que gostou de tomar remédio, mas se fosse homeopatia, antroposofia, florais, acupuntura, eu fui conhecer depois de muito mais velha, né, com 15, 16 anos. Meu avô, que passou por um processo de cirurgia grande de coluna, voltou a andar praticamente com fisioterapia e acupuntura. Então, assim, essas técnicas alternativas para mim eram muito mais importantes. Porque se o meu comportamento ele influencia na epigenética, que a gente falou na aula passada, a questão dos sintomas que eu tenho e de como eu posso manifestar ou não algumas questões, por que que quando é comportamento a solução de um problema eu vou reclamar? Gente, se vocês olharem o exercício físico como uma coisa negativa, você nunca vai conseguir sair de onde você está. Comportamento, ações, alimentação, exercício físico são coisas que você pode controlar. Uma doença terminal, uma doença agressiva, degenerativa, isso você não controla. Todo o restante está nas suas mãos. E muitas vezes quando a gente chega num final assim de linha, né? E você como profissional está ali com aquela pessoa, eu já perdi muitos pacientes na minha mão de ver o respiro final, a gente começa a repensar em como a gente tem levado a vida. Eu estava assistindo uma pregação da Joyce Myers agora há pouco, e eu já estava a fim de falar disso com vocês, até me emociona, porque eu lembro de todos os pacientes que passaram por mim, praticamente todos, né? E me revolta, sabe? Quando a gente sabe que dali 2 passos
a pessoa vai ter um ganho muito grande, mas ela desiste porque ela acha que está demorando demais o resultado. A sua vida, ela é exatamente como ela tem que ser para alguns aprendizados acontecerem. Por muitos anos, eu tive uma rebeldia muito grande nessa questão de ter que ficar sem comer açúcar, né, 100%. Por 8 anos, eu não podia ter nem traço de açúcar. Eu podia ter carboidrato, eu podia ter outras coisas. Então, tem pessoas que tinham situações muito piores que a minha. Mas eu tinha que tirar da noite para o dia 100% do açúcar adicionado. Não é fácil. E minha mãe nutricionista, ela virou para mim, nem sei se ela lembra disso, mas ela virou para mim e falou assim: vai ser normal a abstinência que você vai ter, mas você precisa suportar o processo. A irritabilidade aumenta. A falta, né, de controle próprio muitas vezes aumenta, porque você começa a ter reações orgânicas muito intensas, tremores, insônia e aquelas respostas ácidas, até que o corpo desintoxique. É quase realmente uma desintoxicação de drogas, né? E depois de passar por essa fase, e no meio do caminho já comecei nesse processo, eu comecei, né, a precisar perder 10 quilos em menos de 6 meses, senão meu pâncreas iria falhar. E aí, né, consegui fazer esse processo todo, tive apoio, tive alguns amigos psicólogos da época da faculdade, que eles olharam pra mim e falaram assim: você não tá bem, o que aconteceu? Eu falei: tirei açúcar. Ele: vixe, já até sabe. Porque lidam com muitas situações assim. Então, entender e alinhar a expectativa é muito importante. Só que ninguém sabe a caixa de Pandora que você abre com determinadas ações, porque você criou um padrão de comportamento, muitas vezes de proteção. Para mim, o açúcar era a única doçura que eu tinha. O nível de cobrança interna, eu estava falando da autoestima, da formação, né? O nível de cobrança interna que eu tinha era muito alto. Eu queria me fazer necessária, eu não queria críticas, então a necessidade de perfeição era sempre muito alta. Eu sempre tinha que ser a melhor da sala, a melhor do esporte. Eu fui atleta por muito tempo, fazia salto em altura, arremesso de peso, era goleira de handball, fazia a parte de corrida de 100 metros rasos, tinha natação, já fiz hóquei de grama. Que mais? Ai, tinha um monte de coisa. Várias coisas. Tudo que eu podia entrar, eu entrava de esporte, porque era uma forma de dar vazão para toda a raiva que eu tinha interna. E você muitas vezes cria esses mecanismos de proteção e sobrevivência, porque quando um cachorro late e tem medo, é uma forma dele conseguir manter as pessoas longe. A gente faz a mesma coisa porque é por instinto. E aí, essa fase de olhar a vida com muita raiva, muita acidez, vai mexer em outras situações. Eu era uma pessoa muito dura, muito rígida. E eu carreguei isso até os meus 20 e poucos anos. Até os meus 24. Já estava trabalhando em hospitalar e ainda via muita gente morrendo, já via muita coisa injusta. Aí a gente começa a ficar revoltado. E aí eu lembro que quando eu comecei a atender, né, em consultório, muitas das pessoas falavam: você não sabe o que eu tô passando. Eu falei: eu sei. E a minha história, ela servia de base. Então, se você não consegue hoje ser exemplo de sucesso, seja exemplo de processo. A constância, ela está no conseguir andar, mesmo depois de uma queda. Muitas vezes eu fui peitar essa informação de que eu não devia mais comer açúcar. Né, imagina, a médica é louca. Imagina, vou pedir uma segunda opinião. A maioria falava a mesma coisa: olha, realmente o nível que você tá, tem que tirar 100% do açúcar. Até que eu fui estudar acupuntura, né? Eu ainda não concordava. Eu passei pela negação, eu passei pela barganha, eu passei pela fase da raiva, até que eu cheguei na fase da aceitação. São as 5 fases de luto que a gente passa em qualquer situação. Qualquer notícia grave, mudanças bruscas que você tem, você vai passar por essas 5 fases. E eu lembro que eu dava aula, já estava formada em acupuntura e medicina chinesa. Eu estava em aula, dando aula já, e uma professora de radiestesia estava dando aula, e a minha, né, professora que eu estava junto ali, supervisionando a turma, ela falou: faz um teste na Camila, porque ela já sabia da minha história. E eu apaixonei pela acupuntura porque ela traz respostas que a nossa medicina ocidental não traz. Eu tinha alguns sentimentos, algumas sensações orgânicas
um doce muito intenso na minha boca que eu não conseguia entender. E os médicos achavam que eu estava ficando louca. Tomava água, parecia que tinha 3, 4 colheres de açúcar na água. Tinha umas questões de sonhos repetitivos, com muita perseguição, muito cansada, sabe? E aí eu conversando com ela entendeu que tudo isso fazia parte do meu sintoma, que é deficiência de baço e pâncreas, que na medicina chinesa vai impactar força muscular, velocidade de pensamento, vontade de comer doce, que eu falei que era compulsiva nisso, a qualidade do pensamento, os inchaços, a tendência a varizes, tudo isso fazia parte de um mesmo apanhado. E eu falei, nossa, deve ter mais coisa por trás então. E aí ela falou, deixa ela como modelo. E eu lembro que cada tubo de ensaio que você segura, a radiestesia, para quem não sabe, ela capta a forma como o teu corpo reage energeticamente, vibracionalmente. Então, o campo eletromagnético teu vai mudar. E aí, os instrumentos, né, que podem ser rústicos, 2 hastes de metal que giram, né, elas cruzam, elas separam, elas vão identificando conforme você passa, então, nesse teu campo. Acredite quem quiser, eu também não acreditava. E aí, então, eu de costas para a turma, olhando para uma parede, com a mão para trás, e a professora ia trocando os tubos que ela estava testando em mim. E eu pedi para ela testar em ordens que eu não soubesse a farinha integral, farinha branca e o açúcar. Porque eram coisas que eu ainda não estava muito, assim, sabe, acreditando. Aí, na hora que chegou o açúcar, ela ria. Ela falou assim, eu não sei por que você me pediu para testar isso, mas teu corpo rejeita. Meu corpo rejeitava açúcar. Adiantava eu brigar com uma função minha orgânica? Não. Então, a partir dali, eu entendi que eu tinha uma escolha. Ou eu escolhia mudar o comportamento e ter uma vida saudável, meu sonho era ser mãe, conseguir ter uma vida em que eu estivesse presente com qualidade, porque é isso. Quando você vai para academia, você não vai só pelo shape, porque o shape demora. Você vai pela tua saúde. Você vai hoje para que o seu eu de amanhã te agradeça pela sua vontade de ter ido. Às vezes pela raiva de ter ido. Porque você precisa ir pelos motivos certos. O shape, ali o teu abdômen trincado, os teus músculos desenhados, eles vão vir com o tempo. Antes disso, benefício de sono, qualidade de vida, disposição, isso vem antes. A forma como você extravasa coisas que você não consegue colocar para fora, isso vem antes. E ali eu comecei a decidir, então, né, me mover, me movimentar, de realmente entender o que tinha por trás. E ali foi quando eu comecei a estudar sobre o comportamento, né, do nosso corpo, a linguagem oculta e silenciosa que ele traz, o porquê das coisas. E toda vez que você tem alguma questão ligada com doce, pode apostar que você está com a única fonte de doçura da tua vida, o único prazer da tua vida na alimentação. E você pode ter prazer em outras coisas. Eu tinha prazer em estudar, eu sempre tive prazer em estar com pessoas, eu sempre tive prazer em ajudar o outro. Só que o prazer estava no ponto errado. Eu queria fazer o meu melhor, não era só para entregar o meu melhor para o outro, mas para eu me sentir vista. Só que o problema é que eu não estava me vendo. Eu não estava me valorizando. Como é que o outro ia valorizar? Entende? Então, qual que é a moral do vídeo de hoje, né? Que eu queria conversar com você, inclusive. Deixa eu só tomar meu café aqui, meu leitinho. Toda vez que você reclama que você não está sendo cuidado pelo outro, comece a olhar se você está se cuidando. Toda vez que você sente que você não está sendo ouvida, comece a perceber se você está se escutando. De verdade. Porque tudo que o teu corpo manifesta para fora, provavelmente já está reverberando para dentro há muito tempo. Tudo que você faz para você, reflete no teu externo. Então, se você não gosta do que você está colhendo, dos resultados que você está tendo hoje, olha para o que você tem feito um passo antes. O processo de agora, que é o problema, muitas vezes veio de um problema lá de trás. Por isso que é tão importante você entender o emocional por trás das dores. O que você tem de mecanismo de proteção? O que é gatilho para aquilo que está te incomodando? Qual é o gatilho para você comer mais? Qual é o gatilho para você não querer fazer uma situação ali, um projeto, uma tarefa que você precisa fazer, você fica protelando? A procrastinação, ela é um sintoma, ela não é a causa em si. Ela é um ganho. Quando você deixa
de fazer alguma coisa, você tem um ganho oculto. Qual é esse ganho? Como você tem se escutado? Você também está se ignorando tanto quanto você acha que os outros estão te ignorando? Quando teu corpo te traz uma dor de cabeça, você percebe? Você procura entender o que está acontecendo? O que gerou, aliás, isso? O que causou? Se foi uma alimentação errada, se você já sabe que você tem alguma intolerância e você vai e você fala, eu sou dona da minha vida, vou ver só hoje, e vai lá e faz besteira. O que você tem feito por você? Se você pudesse avançar 15 anos na tua vida e olhar para essa pessoa de 15 anos, se você continuar fazendo exatamente o que você tá, será que ela vai te agradecer? Ou será que vai rolar um arrependimento? Muitas vezes pode ser tarde demais. E a vida que você quer, ela pode estar a uma decisão de distância. Quantas decisões você tem adiado por medo do resultado? O maior medo que você tem que ter é de daqui a um ano estar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, achando que a culpa é sempre do outro. Você foi feito para muito mais. Basta você dar o primeiro passo e mexer. Onde tem peso, não tem movimento. Esse é um mantra de fisioterapia. Onde tem peso, não tem movimento. Se eu estou sentada aqui e eu tentar me movimentar, eu não consigo. Se eu solto o peso de um lado, aí eu consigo me movimentar, porque eu libero o peso. Quanto peso você tem carregado nas tuas costas por tempo demais? Uma culpa, uma necessidade de agradar, uma dificuldade de perdoar. Tudo isso são venenos que você toma achando que o outro vai passar mal. Então começa a decidir parar de tomar esse veneno. Faça por você pequenas ações. Pode ser subir 2 degraus a mais do que você já tem feito. Pode ser levantar e dar uma volta. Pode ser mudar algum docinho que você come no meio do dia. Qualquer pequeno passo já tira você desse momento de peso. Qualquer deslocamento libera peso para te dar um movimento diferente. E esse movimento diferente pode ser o suficiente para você conseguir mudar a rota da sua vida. Antes de mais nada, antes de finalizar, eu percebo que eu sempre esqueço de me apresentar, porque eu já te tenho como de casa. Mas se você está chegando aqui agora, meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta acupunturista. Comecei minha profissão com cardiorrespiratória, trabalhando em hospital por muitas horas. E eu sou apaixonada por entender como o teu corpo funciona e te dar as respostas que ninguém gostaria de te dar. Porque é muito mais fácil te dar um remédio do que te dar uma resposta de mudança. Então aqui estou eu, para traduzir o que você está sentindo e para te ajudar a ter uma vida realmente merecedora de muitos sorrisos, muitos abraços, muitas lembranças e que você realmente consiga conquistar a vida que você quer, porque afinal de contas a maioria das coisas é comportamento. Certo? Se fez sentido esse vídeo, eu te peço para se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente traz um vídeo novo. E se tem alguma coisa que você quer saber e ainda não teve respostas, procura aqui também, Já deixa no comentário, porque eu realmente gosto de saber o que você está pensando. Eu quero te ajudar a ficar realmente bem. E já curte, porque aí o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e que ele pode ajudar outras pessoas também. Então vamos fazer a nossa parte, um passo de cada vez, certo? Até a próxima. Tchau!